E hoje estamos recebendo aqui duas grandes escritoras cassienses nesse dia mais que especial. Hoje, Dia dos Escritores. E nada mais importante do que a DTTV, através dessa entrevista, homenagear os escritores de todo o Brasil e de todo o país, mas também, principalmente, os escritores cassienses. E hoje, Dora, aqui ao meu lado direito, é escritora, designer gráfico, professora universitária, presidente e cofundadora da Academia Cassiense de Letras Paulo Gama e proprietária de uma agência de comunicação e marketing, com 3 livros lançados. E ao meu lado esquerdo, Patrícia Reis, também escritora, professora da Escola Fama aqui de Cássia, é formada em Economia e Pedagogia e diretora de Patrimônio da Academia Cassiense de Letras e escreveu o livro Tempo de Chuva. Sejam muito bem-vindas. E hoje vamos tratar um pouco sobre como foi aí a primeira experiência, o primeiro contato de vocês com escrevendo um livro. Como que foi para você, Dora? Para mim, escrever um livro foi aos poucos, né? Foi meu primeiro livro, é um livro de poesia, o Inconsciência. Ele, na verdade, é uma coletânea de vários poemas que eu fui escrevendo de 16, 18 anos até talvez uns 30, quando eu lancei, né? Um pouco mais. E foi um acúmulo, né, daquilo que a gente vai escrevendo e guardando na gaveta. Depois a gente vai e seleciona aquilo que mais gosta, que acha mais interessante, né? E eu publiquei esse livro em 2006, né? Já tem muito tempo esse primeiro livro, aqui em Cássia, né? Foi interessante que eu publiquei no dia do meu aniversário, no sábado, eu, morando em Belo Horizonte, vim fazer a primeira publicação aqui na nossa cidade, né? Para mim foi uma grande experiência que me trouxe até assim, o desejo de continuar sempre escrevendo e publicando, né? Porque a gente escreve e nem sempre acaba publicando. E para você, Patrícia, porque eu imagino que escrever é algo que você vai alimentando ao decorrer do tempo, né? Você vai trabalhando e conhecendo a literatura e quando vê, você começa a trabalhar com isso. Como que foi para você? Escrever é o escrevendo, né? É o gerúndio mesmo. Eu comecei com as letrinhas de música. Começou com letra de música e a gente vai tomando gosto e gosta das coisas simples e tal. De repente, um livro, uma pretensão, nem tanta pretensão assim, mas aí acabou saindo o livro e foi interessante e a gente toma gosto mesmo, é muito, muito bom. Começou muito criança, com pequenas e frases e tal, de repente você está um versinho aqui, uma letrinha ali e tal, vira sonho. E para você isso sempre foi, desde a infância, com a sua família, a literatura sempre foi presente na sua vida? Primeiro a música e com isso a melodia, junto com ela a letra e o gostar de ouvir, prestar atenção, descobrir e de repente registrar e transmitir o que a gente quer criar, o que a gente quer copiar às vezes, o que a gente quer transformar aqui dentro e mostrar lá fora e tudo. Como foi com você, Dora? Como foi o primeiro contato? Realmente, na família teve muito isso? Como que foi? Não, na minha família eu não tive muito contato com a literatura, né? A gente, de início, morávamos na roça e depois eu vim para a cidade para estudar. Eu me lembro claramente assim do primeiro contato direto com a literatura, que foi o primeiro poema que eu recitei aos 7 anos, no galpão da escola. Sabia que era de Olavo Bilac, né? Só me lembrava o título, não sei se é Árvore Olavo Bilac. Nunca me esqueci disso. E a partir daí eu comecei a me interessar mais por pegar livros para ler na Biblioteca Municipal, né? No tempo da Arabella, né? Que a gente ia lá, escolhia os livros, ela indicava para a gente. E depois, a partir desse interesse, né? Fui pegando mais e mais livros para ler. E vem a época de colégio, que a gente também tem aqueles livros que são obrigatórios, leitura obrigatória na época de colégio, né? E com isso, eu gostei realmente de dar continuidade, não só à leitura quanto à escrita, né? E foi por aí. Mas hoje, atualmente, a gente já tem uma ligação muito maior na família com a literatura. E tem também o lançamento aí da Patrícia, que é o Tempo de Chuva. Patrícia, como que foi para você a experiência de estar escrevendo um livro e lançando esse livro?
Como que foi isso? Foi fundamental dividir o livro em duas partes, de dentro e de fora, tem uma parte de dentro e de fora, que parcerias como o caso do meu pai, conta muita história, contava muita história, me deu muita referência que eu pude utilizar. E fui juntando meus sonhos, fui alinhavando e saiu um volume pequenininho e tal, mas que conta muita parte da minha vida, muita história da minha vida, muita coisa que eu vivi. E tem muita coisa criada, muita coisa inventada, mas que de alguma maneira tem a ver com as minhas referências em Cássia e tal. O livro eu fiquei muito feliz de poder lançar na época, todo mundo ficou muito feliz, todo mundo gostou, fiquei bastante satisfeita. E um livro muito simples, mas que traduziu esse alinhavar e tal, essa história de vida mesmo, foi bem interessante. Gosto muito da zona rural, gosto muito da natureza, dos animais e tal. Saiu. E como que foi isso para sua família? Você está lançando um livro, como que foi o impacto para eles? Eu senti do meu pai não estar aí mais no período que eu lancei o livro, mas eu acho que de onde ele estiver lá, ele vai estar apoiando, estar junto. Aconteceu e foi muito bem. Minha família toda veio, tem um monte de tio que mora fora e tal, eles vieram. Meu marido, minhas filhas estavam aí, tudo, comigo, meus tios, meus primos, o pessoal que me ajudou, que eu tenho que agradecer todos os dias. Eu tive uma riquíssima assessoria na parte da música, da apresentação. Nós fizemos uma série de apresentação durante o lançamento do livro. Uma pena não ter a incrível colaboração de vocês. E eu gostaria também de fazer um parênteses e agradecer não só a presença da gente poder estar aqui agora, como o Dia do Escritor, mas a importância de vocês terem elevado o espaço cassiense, levado o nome de Cássia, levado a região toda para conhecer o que acontece aqui. Então, acho fundamental a presença da televisão aqui. Enriquece muito a nossa vida. Tem trazido muito ganho, muito aprendizado para a gente e parabéns para vocês todos. Obrigado. E a Dora, com 3 livros lançados, como que foi, Dora, o primeiro livro lançado? Como que foi a experiência para você? Acho que aquele momento do lançamento do livro, ele é para mim, assim, eu não tenho filhos, para mim eu considero meus livros são os meus filhos, né? Então, como a Patrícia fala, é um parto, né? E você sente assim, eu criei isso, né? Você ver, você né, ver aquilo que você conseguiu produzir ali, né? E tem uma certa, não sei, receio da crítica, né? Porque não é fácil você se abrir o coração, escrever e falar, olha, isso daqui eu estou colocando para as pessoas lerem e até me criticarem realmente, né? Então, a gente tem que ter muita coragem. A gente estava conversando sobre isso mais cedo, né? É uma questão de coragem mesmo. Você escrever, eu acho que, além de um dom, né, é você mostrar o que tem dentro de você, como você vê o que está em volta, né? E também motivar outras pessoas a fazerem o mesmo. Muitas das vezes acaba sendo até uma certa terapia, né? Que quando a gente escreve, a gente vicia e quer escrever um pouquinho em cada dia, pelo menos uma frase, né? E o lançamento desse livro foi com propósito, porque é uma trilogia, né? O Inconsciência, ele tem mais 2 livros escritos a serem lançados, que é o Inquietude e Inversos, né? Que fazem também parte do lançamento de poesias. Eu comecei escrevendo mais poesias, né? Hoje já escrevo outras coisas, mas foi um lançamento que me trouxe muito prazer, assim, muita satisfação da realização, até porque ele é um livro fotografia, e cada página dele tem uma foto, que eu também produzi, a grande maioria delas. Então foi uma experiência muito bacana, porque muitas das vezes a foto fala também, né, na hora que a gente está escrevendo, né? Ajuda muito nesse sentido. E os outros 2 livros, né, desses 3, um é uma biografia, né, que é a biografia do professor Tesson, que foi para mim uma experiência incrível, né, na minha volta para Cássia. Foi uma grande motivação para mim. No início já cheguei escrevendo o livro. Para mim foi assim, um reencontro com Cássia, com a história de Cássia, dele, do colégio. Teve muita pesquisa, né, pesquisei bastante. E foi um prazer imenso. Entrevistei muitas pessoas na época para o livro. E foi um prazer e uma experiência assim, indescritível para mim.
E o terceiro livro, que é o da Janela, recém-lançado, né? Aí já é uma estreia de contos, que mudou totalmente a história. Eu pego vários contos de família, algumas coisas que a gente fala da roça, e algumas coisas são mesmo totalmente fictícias, né? Mas é um livro muito simples e me trouxe também uma experiência do contar, né? Através da literatura. E para vocês, qual que assim é o mais gostoso? Mais gostoso é escrever ou é ler? O que vocês mais gostam, assim, que vocês, ou são experiências diferentes? Eu acho que a experiência da leitura enriquece muito a escrita, né? Então, eu acho que andam juntas. Acho que as duas são, para mim, são basicamente é uma realização muito grande. Quando você escreve, parece que você já, quando você lê, aliás, parece que você já está lendo pensando em escrever. É uma coisa interessante. E quando você escreve também, você já escreve pensando em ler alguma coisa de outra pessoa, em trocar essa experiência, né? Eu acho que uma coisa enriquece muito a outra. Porque até para você escrever, você tem que ler, né? Você tem que ter um embasamento, uma experiência para isso. E para você, como que é a experiência de ler e escrever? Ler é uma paixão, não tem como, é bom, e a gente começa devorando bula de remédio, rótulo do shampoo e tal, e de alguma forma, horários que são totalmente fora do comum, a gente tira um horáriozinho para ler, e é fundamental, mas, e vira um vício, não tem como. E o escrever, eu acho que é externar. Tem pessoas que têm dificuldade para chorar, tem pessoas que têm dificuldade para brigar, tem pessoas que têm dificuldade para externar a sua problemática, a sua raiva e tal, com a fala, até bater em alguma coisa. E o escrever te dá toda essa tranquilidade, sem barulho, sem confusão. Escrever é fundamental, fundamental. Registro. Escrever e registrar, né? Registro. Eu queria depois falar um pouquinho a respeito disso. Para mim, a experiência de escrever é um exercício de humanidade. Humanidade é a coisa mais bonita que tem. Bonito demais, animal, natureza, tudo de bom, sem dúvida nenhuma. Mas humanidade é muito rico. É uma coisa ainda inexplicável. A gente tem muito para aprender sobre isso. E eu acho que registrar, escrever, memória gravada, pode ser uma mão desenhada, ou quem sabe aquele nome andando, que eu falei, mas é fundamental. Então escrever é muito, muito legal, muito interessante. E nos dias de hoje, nos dias atuais, é fácil ser escritor? É difícil hoje com a internet? E quais são as maiores dificuldades para vocês, para estar escrevendo e lançando o livro hoje? As pessoas elas estão tendo mais abertura, principalmente com as novas mídias, porque antigamente a pessoa escrevia, como nós comentamos anteriormente, colocava na gaveta. E às vezes tinha receio de mostrar, né, receio de, não está muito bom, vou rabiscar, vou jogar fora. Às vezes jogava fora os registros que eram registros bacanas, né, e acabava se perdendo. Hoje não, acho que com a motivação de tantos grupos que a gente tem na internet, grupos de contos, de poesias, e as pessoas já têm coragem para escrever, para externar, né? Parece que se tornou assim, o lado virtual se tornou uma possibilidade muito maior até para a escrita nos dias de hoje. Porque além da publicação física, né, nós podemos fazer a publicação virtual, né? Para mim, as maiores dificuldades, no meu caso atualmente, é tempo. Eu gostaria de ficar só por conta de escrever, né? E não tem outras coisas, não dá para a gente ficar só por conta de escrever. Não dá, no Brasil, para você viver de literatura com tranquilidade. Para você chegar a isso, você precisa de uma grande apoio das editoras. Isso não é fácil. As editoras, elas pegam um texto para ler, elas demoram muito para te dar um retorno e se interessam um pouco por exemplo, por poesias, por contos. Tem um tipo de literatura hoje que vende muito mais. Algumas editoras estão fechando, né, porque não tem uma rentabilidade na venda de livros. Então, não é muito fácil você chegar, você conseguir uma editora e se transformar num grande escritor, né, com uma visibilidade. A parte virtual ela te ajuda muito nesse caso, né, para não ter uma editora e você publicar apenas virtualmente. Mas eu acho que nada, pelo menos eu penso, né,
o prazer de abrir um livro para mim é muito grande. Eu ainda prefiro o livro impresso. Né? E eu fiz o livro físico, então é esse tipo de dificuldade. Agora, a abertura maior que eu vejo é como você mostrar, essa possibilidade de mostrar é muito maior do que antigamente. Hoje, escrever um livro já não é mais aquela coisa inatingível como era antigamente. E hoje, com a era dos smartphones, né, o acesso é mais fácil, né, mas também existem dificuldades, né, a respeito dos jovens hoje estarem, né, nesse mundo, inseridos nesse mundo. Eu acho que a dose de coragem continua sendo mais ou menos a mesma, a dureza da coragem para escrever. Mas, passado isso, você tem essas facilidades tecnológicas que a Dora levantou, eu acho fundamentais, e o acesso realmente mudou, a facilidade física, tecnológica, técnica, já realmente é muito mais interessante. Mas tem uma passagem num filme que chama-se Contato, com a Judy Foster, se não me engano até o Oscar desse filme, e que ela chega no espaço, ela é uma física que vai mandada para o espaço, e no meio dessa visão que ela tem do espaço, ela diz, não teria que ter mandado um físico aqui, teria que ter mandado um poeta. Então, o cara que tem a coragem de colocar, de externar isso, de escrever dentro da perspectiva da literatura ou da poesia, ele se expõe, né? E é que deu a cara a tapa, se expôs ao público e tudo mais. E aí depois, filtro, é cada um que vai ter a facilidade ou não. Eu acho que, às vezes, os nossos jovens precisam de um pouquinho às vezes, animação mais para pegar, ler, e às vezes, para começar a escrever, para começar a criar. Coragem para criar, no sentido seguinte, às vezes as coisas são mais fáceis, mas à medida que você descobre o que é o processo do mesmo exercício de humanidade, é o mesmo exercício de liberdade. A criação literária, a poesia, o verso, difícil, fácil, complicado, simplesinho, ele tem uma coisa que vem de dentro. Então, eu acho que se a gente der um pouquinho de aperto ali para a moçada que vem, eles vão conseguir mostrar para a gente muitos sonhos que estão guardados aí na cabeça de cada um, e as mídias estão aí para isso, verdade, né? Eu acho certeza. que é possível. Mas a dose de coragem é a mesma. A dose é a mesma. É dura, não é fácil. E você, Patrícia, você fez também um pouco de aula de música. Você iniciou num curso aí de canto e piano em Belo Horizonte. Como que foi esse contato? Porque, né, a poesia e a música, elas andam juntas, né? Você compor, você escrever, né? É algo muito bonito. Eu vou te dizer que eu nasci ali no hospital mesmo, mas eu acho que eu nasci perto de um violão e de um piano. De um lado e do outro, a família toda, todos os dois lados da família, são todos apaixonados por música. Minha mãe é professora de música, meu pai um apaixonado pelo violão, pela música mexicana na época, e depois a nossa música sertaneja, a mamãe apaixonada pelo Liberace, e eles, nesse aspecto musical, faziam aquela mistura toda que acabou sendo o que eu sou e minha irmã. Mas música sempre foi uma paixão, desde muito pequena. Eu fui para a universidade de música, eu já estava terminando o curso de economia. Então eu fiz 1 ano e tranquei, vim embora, fui trabalhar, voltei a trabalhar em Cássia e tal, e não continuei. Mas o sonho de cantar nunca ficou para trás. Eu participei sempre dos corais em Cássia, da formação dos pequenos cantores de Cássia, quando era misto. Eu participei. Depois fui para o Coral Santa Cecília, quando ficou só de meninos os pequenos cantores de Cássia. Do Coral Santa Cecília, a gente participou do Coral Nós e Voz, atualmente, que é um coral, tem um lado sacro, mas tem um lado laico também, que a gente canta em alguns eventos, formaturas e outros em Cássia, e sempre gostei muito de cantar. Eu gosto da boa música, sou apaixonada com a boa música. Eu gosto do canto polifônico lá da Geórgia, eu gosto da música sertaneja, eu sou apaixonada com o Tião Carreiro.
Eu gosto demais do System of a Down, que a turma jovem é apaixonada. Eu gosto de música boa, eu gosto da música popular brasileira em todos os aspectos, né? Tem muita gente antiga e nova, excelente. E a música é uma porta para escrever, não tem dúvida. A partitura pode valer, a letra pode valer, e a música anda colada com a literatura, como diria o Caetano, quero roçar a língua na língua de Camões, não tem dúvida. Né? E para vocês duas, qual foi assim a obra ou o autor que vocês mais gostaram, que mais marcou vocês, ou que mais inspiraram vocês? Eu li muito no tempo de colégio, né, que a gente lia bastante na época de colégio, então ficou marcando, para mim, o José Lins do Rego foi um dos grandes escritores que me marcou muito, que me motivou a escrever. Clarice Lispector também, né? O Guimarães Rosa, né, que a gente para a gente um ícone, não tem jeito, né? A gente tem sempre uma inspiração. E para o lado da poesia, que eu acho que foi um lado que eu acho que fluiu mais para mim a questão da poesia, né? Principalmente que eu comecei a escrever muito jovem, 11 anos, 12 já estava escrevendo, e acho que no primeiro momento, nessa época, a gente tem uma coisa de poesia, né? Começa a descobrir essas coisas de sentimentos. E me inspirei muito na Cecília Meirelles, que eu gosto muito, o próprio Drummond. Mas tem uma paixão maior pelo Mário Quintana, né, que é um dos escritores que eu gosto bastante. Dos escritores também brasileiros, né, desse novo tempo, eu gosto muito do Manuel de Barros, né, que é um escritor que fala muito da natureza, uma poesia simples, né, uma poesia gostosa de ler, né. Adélia Prado também, que tem uma belíssima poesia. Então, acho que assim, os que mais me inspiraram a escrever pelo lado que eu mais pratiquei até hoje, que é o lado da poesia, foram basicamente os poetas brasileiros. Eu sou apaixonada. Guimarães Rosa, não tem dúvida, né? Quando ele fala que cachoeira é barranco de chão com água correndo por cima, corta o barranco, corta a água, sobra cachoeira, né? Aí ele fala que viver é muito perigoso. Então, assim, ele já me conquistou há muito tempo e continua, e agradeço as minhas professoras de literatura, os meus professores da época que me fizeram abraçar essa causa, que é uma paixão, não tem dúvida. E tem uma loucura pelo Garcia Marques, Gabriel Garcia Marques, que quando ele conta que saudade, quando você está num lugar, você tem saudade. Você vai para o outro lugar, você tem saudade daquele lugar que você deixou. Quando ele fala das saudades cruzadas, não tem jeito de não apaixonar. Não tem como não apaixonar. Sabe? Então, o Gabo, né, o Gabriel Garcia Marques, é um escritor. 100 Anos de Solidão, a minha avó, a avó Chiquita, que era uma mulher muito à frente do seu tempo, foi que me aplicou, cara, com 14 anos, esse livro do Gabriel Garcia Marques. E depois disso eu comecei Amor nos Tempos do Cólera, tem uma cara de Cássia, né? Demais. Eu acho que eu estou aqui quando eu estou lendo de novo esse livro. E tenho algumas paixões. O Voltaire, por exemplo, fica de cabeceira, uma vida. O Cândido, eu sou apaixonada, gosto demais. E tenho essas outras paixões aí de sempre. A Ana Miranda é tão maravilhosa, que já comentamos e tudo. Agora, se for começar a contar esses casos todos aí, tem os do cinema, que são os meus queridos amores. O Werner Herzog também é uma paixão de 14 anos em diante, já faz bastante tempo, né? Desde os 14 até hoje. E muita gente. Gosto do Almodóvar, né, dentro do cinema, e o Herzog também. E mais muita gente, o Fellini, Antonioni, essa turma antiga aí. É muito bom. Recomendo para todo mundo. Nós falamos um pouco sobre passado, sobre presente, agora eu quero saber sobre o futuro. O que vocês planejam para o futuro, né? Tem obras já em processo? Como que está sendo isso? Eu tenho muita coisa escrita a ser publicada, né? E assim, eu escrevo frases, tipo versos pequenos, eu devo ter mais de 3.000 versos desses, né? Para serem publicados. Tenho livros prontos, eu tenho um livro de poesias, né? Que chama Versos e Reversos do Meu Amor, que já está pronto. 365 dias de poesia pensando em você também, que está pronto para ser publicado, né? Tenho os 2 da trilogia do Inconsciência. E
pretendo mais escrever agora contos, que é uma coisa que eu gostei de escrever, né? Tem 2 biografias que estão sendo trabalhadas, né? Outras biografias encomendadas que eu estou trabalhando agora. E eu pretendo escrever, continuar escrevendo o máximo que eu posso, né? Mas não só isso, eu pretendo também fazer com que as pessoas escrevam, motivar outras pessoas a escreverem também. Influenciar, né? Influenciar outras pessoas a escreverem também. Porque às vezes fica uma coisa meio que solitária. Você escreve e tal, você não tem... talvez fosse mais interessante se a gente tivesse um debate, né, pontual, às vezes uma vez por mês, troca de experiência entre escritores, para a gente até crescer mais nesse sentido, porque a gente aprende muito com o outro, né? Então, eu espero poder, em Cássia, nessa minha volta, motivar mais pessoas e fazer um trabalho bacana, né, frente à própria academia e com meus colegas escritores e amigos, para que a gente possa transformar a Cássia numa cidade, além de cidade de música, cidade de literatura. E você, Patrícia? Pelo jeito, como a gente estava conversando mais cedo, você tem um bolo no forno, né? Quase. Eu pretendo esse livro, digamos que está pronto, né? Ainda tem que rechear e fazer a cobertura, por isso que eu chamei de bolo. Mas é interessante observar, não sei como é que você quer chamar, como é que nós podemos chamar isso, mas eu acho que Deus é muito bom. E eu sou muito feliz, porque a gente é muito privilegiado. Primeiro, de Deus dar uma coragem tão grande para a gente chegar, escrever um livro e colocar na rua, né, e mostrar para as pessoas, ainda ganhar alguma coisa com isso, interessante, e de repente mostrar, igual a gente está tendo a oportunidade, que eu quero agradecer toda hora, essa oportunidade de mostrar esse aspecto. E levar, eu estou trabalhando com a educação, tem... desde o Jurássico, né? Faz tempo, do milênio passado, eu já trabalhava com educação. Então, eu tento passar para os meus alunos essa coragem. Gente, é possível, pode acreditar que é possível. Então, mostrar para as pessoas. Então, eu acho que além do escrever o livro, outros, quem sabe, se assim a gente continuar com essa saúde e com esse privilégio que a gente tem tido sempre, até hoje, e a gente agradece todo dia, poder mostrar para as pessoas que essa possibilidade pode acontecer com elas. Qualquer um de vocês que esteja aqui agora ouvindo e vendo a gente e tal, tem essa possibilidade. Pega lá uma caneta, pega um lápis. Eu gosto mais do lápis com caderno. Todo mundo gosta muito da mídia, do celular, da mensagem da rede social. Mas eu sou do tempo bem antigo, como diria minha mãe, né? A dona Lucy dizia, do tempo do onça. E aí eu gosto do livro, eu gosto do papel, eu gosto do lápis. E é interessante a gente observar que depois que você viu ali aquele desenho que virou letra, aquelas bolinhas e tal, começa a crescer. Por isso que eu chamei de bolo, né? Começa a crescer. E de repente a sua mensagem está lá fora. E depois... o Quinteto Violado fala que palavra quando acesa não queima em vão. E realmente não queima em vão. Então, uma frase por dia, né, Dora? Quem sabe? Uma palavra, quem sabe? Um desenho que mostre uma palavra, você pode representar. E representado já vai marcar, de alguma forma. Acredita nisso. Acredite mesmo. Pode acreditar que é legal. E nesse dia tão especial, nós não poderíamos deixar de falar do recém-nascido, né? Que tem poucos meses aí, né, Dora? Que é a Academia Cassiense de Letras, Paulo Gama. Queria que você me falasse um pouco, né? Que nós não tivemos tempo de falar um pouco depois da inauguração e posse, né? Que foi 18 de maio, isso mesmo? 18 de maio, fazendo agora 3 meses. Bom, a academia, acho que é um sonho, né? Que se materializou, né? E nós tivemos aí o privilégio do apoio, né, do nosso prefeito Quito, que nos convidou a montar essa academia, que já era um sonho de tantos, né? Nós trabalhamos por 3 meses, né, Patrícia? Em reuniões muito bacanas para construir a academia, descobrimos que nós temos escritores demais, né? Foi uma alegria saber que Cássia tem uma quantidade tão grande de escritores, né? E agora fundada a academia, realizado o sonho, né, nós temos outros projetos, né? Então, a academia hoje ela tem um plano, nós escrevemos um plano de ação para o ano desse ano de 2018, né, e 2019,
para que a gente possa trabalhar a comunidade cassiense, falando disso que a gente está comentando agora, da motivação pela literatura, pela escrita, porque eu acredito que ela pode mudar vidas, ela pode motivar pessoas a ir muito além, né? Então, dentro do nosso plano da academia, a gente tem escrever já está sendo escrito, né, um livro sobre a história de Cássia, né, que hoje ele está sendo escrito pelo neto do Dr. Raul, né, e que tem toda uma bagagem vinda do acervo que o Dr. Raul deixou, né, e ele está trazendo para a gente, breve deve lançar esse livro sobre Cássia, que para a gente também já vai ser uma grande realização, né, por parte dele, que é acadêmico, membro da Academia Cassiense, né? E nós temos vários outros projetos que vai contemplar não só escritores adultos, mas as crianças, os jovens, os adolescentes, o pessoal da terceira idade. Então, vem muita coisa boa por aí que a academia quer realizar em Cássia, né? Então, isso já é um projeto que acho que nós não nascemos em vão. A academia ela tem um diferencial muito grande, que não é a academia por si, né, os acadêmicos se reunindo, discutindo textos, mas a gente quer uma academia participativa com a comunidade cassiense. Então, esses são os projetos que a gente tem, né? Em breve a gente vai começar a lançar algumas ações, né, para que a gente possa transformar a academia em algo que possa mudar um pouco a cultura e a realidade de Cássia. E, Patrícia, você que foi uma das que fez a pesquisa, né, das pessoas que poderiam... E como que foi isso? Porque Cássia já tem um histórico, né, da cultura em si. Foi super interessante. Eu gostei muito desse trabalho. Foi o seguinte, quando o Zé Augusto nos procurou para que a gente começasse a listar e buscar os nomes, eu fiquei muito espantada com a quantidade de pessoas que nós poderíamos elencar para a montagem da academia. É claro que depois tem um crivo, uma série de trabalhos lá, que não são selecionados os mais nem menos, tal, mas apenas o viés de trabalho de cada um que se realiza nessa área. Então, a gente conseguiu mais de 120 nomes, quase imediatamente. Então, vamos dizer assim, um percentual interessante da cidade está ligado com a arte, está ligado com a cultura, está ligado com a literatura, com a poesia, com a música. Então, Cássia é uma cidade que realmente recebe, não é em vão, esse codinome de cidade música, de cidade cultural, né? A gente tem muita gente boa, muito interessante. E agora, a academia já no tripé cultura, arte, literatura, ou quem sabe somando tudo isso aí e mais, juntando com a poesia, juntando com as outras possibilidades artísticas, culturais, a gente trabalhar com a comunidade, que eu acho que é o objetivo máximo, né, Dora? Para a gente poder se sentir mais realizado. O livro, a semana do livro, que a Dora já vem desde a criação, que ela é responsável pela criação e pela continuidade, os novos formatos, esses novos perfis da semana do livro, as condições de apresentação, a representatividade que essa academia amanhã agora já vai poder mostrar e trazer a possibilidade de mudança de vidas mesmo. Eu acho que tem adolescentes, tem crianças aí que eu acho que a gente ainda vai conseguir mexer bastante e trazer um rumo bem legal. Eu acho que é possível, eu sou otimista, natureza otimista, e acredito muito. E outra, com relação a essa crise que a gente está vivendo aí, uma das soluções é esse negocinho que chama livro. Uma das soluções é o cara acreditar nele, sabe, saber que é possível, não importa o Catulo da Paixão Cearense, não o Catulo romano. Ele tem no livro dele uma coisa muito interessante que ele fala do avô e do pai. O avô era bêbado
e o pai era ladrão de cavalos. E ele transforma isso numa poesia tão bonita, então não importa o que você vai cantar, não importa o que você vai mostrar, o importante é você se doar para fazer a criação. Se você acredita na sua capacidade criativa, qualquer que seja a sua área, manda ver. É possível, é possível. Eu acho que a academia vai trabalhar esse aspecto. E eu queria que vocês deixassem agora no final, né, uma mensagem para o pessoal de casa, né, falando um pouco sobre ler, sobre escrever, né, nesse dia tão importante, para que vocês falem também com aqueles que são amantes da literatura, mas também aqueles que influenciem, né, aqueles que futuramente estarão também, juntamente com vocês nessa causa tão bonita. Anteriormente eu citei o neto do Dr. Raul, né? Eu quero frisar que é o Rogerinho, né? Que está escrevendo esse livro sobre Cássia, né? Que é membro efetivo da academia, né? E que nós vamos esperar com muito carinho esse trabalho dele, né? Só para frisar que eu não havia lembrado o nome dele certinho na hora. Para todos que têm algo a dizer, eu acho, escreva, né? Muitas das vezes a gente pensa que, será que a minha mãe escreveria? Todos escreveriam, né? Aquele que não tem habilidade para escrever, ele tem habilidade para contar a história. E temos nós que podemos transferir essa história para o papel, né? Então, eu acho que essa coragem que a gente tem sempre falado aqui, né, talvez precise ser motivada, né? Então, com esse trabalho, a gente agradece imensamente, né, a oportunidade de estar aqui, né, falando um pouco da literatura de uma forma mais tranquila, de uma forma mais simples, que não é algo inatingível. Todos nós podemos escrever. Todos nós podemos contar alguma coisa interessante que nos aconteceu e que pode servir, né, como uma referência para outra pessoa, alguma coisa engraçada, o humor, né? Tudo isso é possível de se realizar. Nós precisamos disso como uma mudança desse lado, como a Patrícia citou, o lado humano, né? Esse lado que nós estamos precisando de resgatar, de valorizar mais, né? Talvez as novas mídias tenham trazido para a gente algo muito interessante, mas, por um outro lado, também está trazendo algo muito rápido, que não nos deixa parar e filtrar, né, e falar um pouco dessas pequenas coisas que nos traz grande prazer, né, que é escrever, que é ler, né, que é contar um caso. Então, para todos vocês que têm um caso para contar, não digo, eu não sei se eu tenho um talento para escrever. Todo mundo tem esse talento. Eu acho que isso é nato. Quando você puxa o fio da meada, ele começa a surgir. Escrevam, coloquem para frente, né, tudo isso. E a gente espera que daqui para frente, né, daqui a algum tempo, muitos que estão nos ouvindo vão estar com a gente comemorando o Dia do Escritor. Isso mesmo. Para você, Patrícia. Escrever é exercício de humanidade. Essa é a minha perspectiva. É do ser humano, como ela mesma disse, essa possibilidade de registro. Então, você tem uma história para contar. Você tem uma história, você tem a sua história, tem a história dos seus vizinhos, dos seus amigos, da sua vida. Ela é fundamental e importante. Então, escrever uma frase, uma palavra, um desenho, um registro, uma matéria, uma memória, fundamental. Em que mídia? Não sei. As mídias estão aí para isso. É fundamental você mesmo escolher, resolver e fazer da forma que você acha melhor. Mas é possível. Acredite, você é capaz, não tem dúvida nenhuma. Agora, esse exercício de humanidade, exercitar a humanidade, é interessante. Eu sou apaixonado pelos animais, pela natureza, mas humanidade é muito rico, é muita coisa. Ser gente é muito legal, é muito bom. Acredite nisso, que é interessante. E com relação a escrever, deixa uma marca. As pessoas gostam de tatuagem, as pessoas gostam de desenhos, mídias, etc. Deixa a sua marca de alguma forma, vale a pena. De alguma forma você vai conseguir, tenho certeza absoluta. Isso é que eu desejo para todo mundo.
Então é isso aí, quero agradecer a audiência aí de todos, né? E lembrando que a inauguração, né, e posse da Academia Cassiense de Letras está também em nosso portal. Acesse lá www.tvcassia.com.br. Tem tudo na íntegra, entrevistas, a posse, tem tudo lá. É só você dar uma pesquisada que você encontra. Fiquem com Deus e DTTV de Cássia para o mundo.